Eu trago hoje aqui um visitante, que é o policial civil Alfredo Duarte. Ele é vice-presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. E nos acompanha aqui o Ricardo Naco, que é vice-presidente da Associação dos Amigos do Museu do Exército, Museu do CMS. Nesse ato, o Alfredo vem aqui trazer uma homenagem à Legião Altiva da Brigada Militar, onde ele vem condecorar, então, o Coronel Becker e o Coronel Jerônimo também, com a medalha que é em homenagem aos heróis de Monte Castelo, pessoal que lutou pelo Brasil na Itália na Segunda Guerra, na campanha contra o nazifascismo. São celebrados como heróis lá, inclusive. Mais do que aqui. Mais do que aqui. Exatamente. Infelizmente. Então, por favor, Alfredo, com a palavra. Ilustríssimo senhor Coronel Marque, ilustríssimo senhor Coronel Jerônimo, senhoras e senhores, muito boa tarde. É um privilégio poder estar aqui nesse valoroso e grandioso estado da Federação Brasileira. A recepção que eu tenho tido aqui é a melhor possível. Eu já tenho grandes amigos, mas a recepção que eu tenho tido aqui nos últimos dias tem sido realmente... Eu até tenho brincado, eu que sou um paulista tão apaixonado por São Paulo como são os gaúchos pelo Rio Grande, e eu brinco que eu volto para São Paulo um pouco menos paulista, um pouco mais gaúcho, mas muito mais brasileiro, né? Tenho aqui aprendido muito com os senhores. E nessa minha visita eu tenho aproveitado, em nome da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, para cultuar, reverenciar e reconhecer o mérito não só dos nossos ex-combatentes, entendidos como os militares que combateram em conflitos externos, em guerras, mas também reconhecer o mérito daqueles combatentes de todos os dias, de todas as horas, né? Que são a primeira linha de defesa do Estado Democrático de Direito, que são, na minha visão, os pacificadores de todos os dias. Os homens e mulheres que, ante a qualquer situação em que a sociedade se vê em perigo ou numa situação de crise, é um 190 sem ficha. E como eu escutei ontem, muito bem colocado na solenidade de aniversário do 12 BPM de Caxias do Sul, até uma brincadeira feita pelo capelão, né, que deu a bênção. Ele dizia, né, que o padre estava fazendo a sua homilia e um indivíduo alcoolizado estava atrapalhando o culto. Então ele dizia: olha, se você não ficar em silêncio, eu vou chamar a brigada. O indivíduo está, então é melhor parar porque esses vêm mesmo. E é verdade. Então é uma honra muito grande estar aqui e, na pessoa dos ilustríssimos senhores coronéis, homenagear toda a reserva, né, a altiva reserva, a legião da brigada, todos os homens e mulheres, que eu aqui escutando as colocações dos senhores coronéis, eu fiquei, inclusive, muito impressionado em saber que um efetivo de um dos mais importantes estados da federação, que já chegou a ter 30 mil homens, hoje tem 9 mil, para uma população de 13 mil. Sendo que nós em São Paulo temos uma polícia militar com quase 90 mil homens. Uma polícia civil, que a lei, que a minha instituição, que previa 36 mil e tem 26 mil, tem 10 mil claros. E os senhores aqui estão para mais de 20 mil claros. Realmente os senhores estão fazendo milagre. É para agradecer todos os dias o papel que os policiais militares estão fazendo hoje aqui no Rio Grande, né? E a gente tem, então, é um papel nosso valorizar. Nós estamos, ano que vem, com a esperança de que teremos um novo governo, que nosso país haverá de traçar, né, de reazimutar o nosso caminho, para onde nós queremos caminhar. E onde nós queremos caminhar é uma sociedade de valores éticos e morais que sejam cultuados, sejam preservados, a nossa nacionalidade, as nossas tradições. E os senhores aqui, o povo do Rio Grande do Sul, é mestre, tem inclusive muito a ensinar
às outras unidades da federação a importância da valorização de sua cultura, de suas tradições, né? Isso, pelo contrário, isso não, eu costumo dizer isso, em vez de dividir, isso tem a somar valores para a unificação cada vez maior da nosso país continente, de tantas culturas diferentes, tantas tradições diferentes. E eu fico muito feliz e tal. Então, eu gostaria de outorgar em nome da Associação dos Ex-Combatentes no Brasil, que é a associação cívica militar mais antiga em atuação no Brasil. Ela foi fundada no dia 1º de outubro de 1945, congregando todos os ex-combatentes, não só os que compuseram a Força Expedicionária Brasileira e o grupo da aviação de caça do Sentapoa, que combateram em território da Itália, mas inclusive os combatentes da Marinha de Guerra brasileira, que combateram aqui no Atlântico, da Marinha Mercante, da Força Aérea e do Exército, que fizeram a segurança dos nossos territórios insulares no Atlântico e da nossa costa brasileira. E não só isso, fazendo menção também aos antigos ex-combatentes, que o viés ideológico que conduziu a história, o estudo da história brasileira no nosso país nos últimos anos, tem colocado uma pecha, uma sombra que é absolutamente injusta diante da tradição gloriosa. Quando eu falo, por exemplo, dos combatentes da Guerra do Paraguai, e o Estado do Rio Grande do Sul teve um papel fundamental, foi a linha de frente, foi de onde saíram os principais e alguns dos mais valorosos heróis que saíram daqui, Osório, os corpos de voluntários da pátria, inclusive a própria brigada combateu, né, uma guerra que nós não queríamos, que não provocamos, que não tivemos culpa, que não iniciamos e que inclusive o viés ideológico desonesto, né, impõe a pecha de que o Brasil destruiu o Paraguai, uma guerra colonialista, interesses ingleses, ou seja, um desvirtuamento total da realidade histórica do fato. Então hoje nós estamos inclusive desenvolvendo esse trabalho para resgatar a história verdadeira do nosso país e dos nossos heróis. Então eu gostaria, ilustríssimo senhor Coronel Bach, ilustríssimo senhor Coronel Jerônimo, corrigindo que o meu nome é Beck, é B-E-C-K, me perdoe, B-E-C-K, Beck. Então, me perdoe, gostaria de outorgar a vossas senhorias, então, em nome da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, dos nossos veteranos, do nosso presidente, o tenente Silvio Ernesto Coquiarella Filho, fazer a imposição dessa medalha aos senhores, que mais do que o mérito pessoal, é também uma homenagem a toda a legião altiva, né, da brigada, e também a toda a brigada militar, que é uma das mais importantes e antigas instituições policiais militares do estado de São Paulo. Então, por gentileza, primeiramente o presidente, o Coronel Becker, com licença, senhor Coronel. Vou aqui a Vossa Excelência. Meus parabéns. Parabéns. Merecido. Coronel Jerônimo, em nome da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, eu vou otorgar ao senhor a medalha Heróis da Tomada de Monte Castelo. Inclusive, senhores, meus parabéns, os orgulho. Inclusive, senhores, eu quando fazer os estudos para a criação dessa medalha, um ilustre gaúcho, sempre tem um gaúcho, né? Você sempre tem um gaúcho, né? Quando a gente vai pesquisar a história brasileira, sempre tem um gaúcho lá no meio e o gaúcho sempre com um papel preponderante. Então, o ilustre, o insigne marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, gaúcho, terra dos marechais, Santa Maria, comandante da Força Expedicionária do São Gabriel, minha terra. São Gabriel, desculpa o lapso, perdoe, mas a idade vai chegando, os cabelos vão clareando e a memória vai falhando. Terra dos Marechais. E aí ele dizia que a vitória, a tomada do Monte Castelo, que representou a síntese do índice de nossa gente. E ele dizia mais ali sobre a vitória do Monte Castelo, que além de ela impunha-se como, além de um dever moral, como uma obrigação militar, né? Nós estávamos ali representando todo o povo brasileiro, fomos injustamente agredidos, levados à guerra,
tivemos milhares de mortos, inclusive de civis, navios brasileiros que pereceram, né, sem absolutamente provocação ou motivo justificado nenhum, então que se fazia uma obrigação. Então eu gosto muito dessas palavras do Marechal, né? É o índice da síntese de nossa gente, né? Então, quer dizer, a gente para pensar e refletir que realmente o sacrifício dos brasileiros ali, né? Isso não pode jamais ser esquecido. Então a gente busca, homenageando os heróis do presente, perpetuar a memória histórica dos nossos heróis do passado. Senhores coronéis, muito obrigado pelo convite. Eu peço desculpas pela improvisação, mas a visita foi um pouco escasso, mas contem com o nosso apoio em São Paulo, virei mais vezes aqui, farei questão de vir novamente aqui em outras oportunidades, estar presente e prestigiar os senhores. Quebrar o protocolo, pedir aquela foto oficial. Opa, vamos lá, vamos tirar uma foto. Só um pouquinho, Eu acho que perdoa só um instante. eu para equilibrar, eu Acertar o centro. Deixa eu tirar uma foto aqui. Equilibrar as forças. Isso aqui tá acertando. Isso. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. Vai dar pra Avila, desculpa não puxar ali, cortou um cantinho. vai passar para nós. Tá bom. Então, senhores, muito obrigado. Nós que nos permitam aqui. A Roseta e a Barreto, obrigado. A Roseta e a Barreto, Coronel. Coronel, como foi uma coisa, né? Eu estava aqui, os diplomas, os senhores cobrem daquele indivíduo ali que será o responsável por fazer a entrega dos respectivos ofícios de diplomas. Falei, eu sem cartão de coisa nova no meu e-mail. Mas eu tenho seu WhatsApp. No WhatsApp, Eu já tá? tenho. Então, tranquilo. E aí, senhor Coronel, se ele não entregar, o senhor já retém Não, ele aqui. eu realmente falei, procurei. Retém. Eu Muito obrigado. sei que os senhores têm compromisso Exato. e precisam. Eu peço desculpas. Tem outros compromissos, mas nós queremos. Coronel Geroni. Agradecer. Quero, de minha parte, caro Dr. Alfredo Marcos Santos, somos parentes Isso, do Santos. Agradecer de minha parte essa lembrança, esse esforço e esse trabalho da Associação dos Ex-Combatentes de manter viva a chama dos heróis que fizeram a nossa história. E como vem lá de São Paulo, eu gostaria de lembrar a todos que São Paulo sempre deu grandes exemplos de patriotismo ao Brasil. A Revolução Constitucionalista de 32 é uma revolução que demonstra a permanente busca da verdadeira democracia no país, compromisso democrático. Esse compromisso sempre existiu e sempre existirá. E no caso de Monte Castelo, da Força Expedicionária Brasileira, muita gente não sabe e muita gente não lembra. Quando foi montada a Força Expedicionária Brasileira, como todo exército que se desloca em grande número, desloca consigo um batalhão de polícia. E o batalhão de polícia do Exército foi formado pelos paulistas da Guarda Civil da Polícia Civil de São Paulo. Perfeito. Com muito orgulho, lá estiveram eles, morrendo nos campos de batalha também, mas representando o ramo policial do Brasil. Exatamente. A Guarda Civil estava lá. A polícia militar, a polícia do exército, o exército, os policiais do exército, né, os militares do exército não gostam muito, mas o fato é que quando o insigne Marechal Mascarenhas de Moraes, que foi comandante da 2ª Região Militar em São Paulo, ele exercendo o comando da região, ele ficou muito bem impressionado com o desempenho profissional dos guardas civis de São Paulo. Com a educação, a forma como se portavam, né? Apesar de que a Guarda Civil não era militarizada, era uma polícia ostensiva, fardada, mas de caráter civil, mas tinha uma formação militar, não de direito, mas de fato. E ele ficou muito bem impressionado. Então, quando da composição do efetivo da FEB, e a FEB foi montada nos padrões americanos, e o padrão americano estabelecia que toda divisão de infantaria havia necessidade de ter uma companhia de MP, que é uma companhia de polícia do Exército, porque mesmo entre militares, a atividade policial se faz imprescindível, não é, senhores?
Eu também sou policial, tenho muito Até orgulho. mais fortemente. Exato, exatamente. Eu sou policial, também tenho muito orgulho. Não sou militar, não era tão bom para isso, mas eu sou civil, tá bom, né? Então, e aí ele então o que fez? Ele então encaminhou uma carta ao interventor, no caso do Estado de São Paulo, solicitando, né, e voluntários. E então isso desceu os canais, chegou ao comandante da Guarda Civil, que então fez correr entre a tropa. E 81 apresentaram-se como voluntários. 81. Desses 81, 79 passaram na avaliação física necessária, avaliação física, psicológica necessária. Então, 79. Então, o primeiro pelotão saiu daqui como pelotão. Depois, lá na Itália, aumentou para efetivo de companhia. Mas o primeiro pelotão de MP, Militar e Polícia, saiu daqui com oficiais do Exército e praças da Polícia de São Paulo, no caso da Guarda Civil. E, senhores, vejam bem, e não só isso, foi a primeira tropa da Força Expedicionária Brasileira a entrar em serviço de guerra. Por quê? Porque quando o primeiro escalão da FEB embarcou no Rio de Janeiro, com destino ao Rio de Janeiro, no navio de transporte de tropa General Mandos, da Marinha Americana, a tropa, o 6º Regimento, o quartel-general, o Estado-Maior da FEB, a tropa ia toda desarmada. A única tropa a bordo do navio que ia armada e já em operação de guerra era exatamente o pelotão de MP, porque já ia fazendo a segurança do navio, né? Então foi a primeira tropa a entrar em operações de guerra, foi o pelotão de MP, e a última tropa a deixar o território italiano foi a companhia de PE, que vinha exatamente fazendo a segurança, né, e a manutenção da ordem e da disciplina no último escalão que desembarcou. Então, mais uma vez, isso só mostra a importância do trabalho policial desenvolvido por cada um dos senhores no âmbito de suas gloriosas e valorosas carreiras. Trabalho esse que precisa ser difundido, cultuado, reverenciado. Então, parabéns à Brigada Militar do Estado de São Paulo, a gloriosa Brigada Militar do Estado de São Paulo. Parabéns à Legião Altiva, ao trabalho que os senhores estão aqui fazendo. Eu estava aqui ouvindo atentamente todas as colocações, isso é fundamental. Parabéns ao povo do Rio Grande do Sul, parabéns ao Estado do Rio Grande do Sul, esse grande Estado da Federação, que muito nos orgulha, a todos nós brasileiros de todos os estados, a ter esse lugar maravilhoso, esse povo fantástico que são os senhores, com todas essas tradições maravilhosas. E como eu disse, volto para o meu amado São Paulo, um pouco menos paulista, um pouco mais gaúcho, muito mais brasileiro. Senhoras e senhores, muito obrigado. Eu morei 16 anos em São Paulo, na iniciativa privada, eu morava lá. Tive muitos bons contatos e amigos, porque no ramo que eu estava, a gestão de risco, era muito importante esse relacionamento com a Polícia Civil. Foram sempre muito prestativos, úteis, e muito do sucesso das nossas operações foi devido a ele. Mas quero dizer que nós ficamos honrados. Vou pedir para o seu César Souza saudar o seu Mugem, que é primo de um ex-comandante-geral da Brigada, que está acompanhando. E especialmente saudar o seu Alfredo, que é parente aqui, me disse o Jerônimo, pelo sobrenome, Duarte. Mas está tudo em família. Já virei a parte sobrinho aqui do seu Jerônimo. Isso é nepotismo, hein? Nepotismo. Agradecer ao senhor Alfredo, primeiro, uma homenagem que nos honra, nos toca, nos sensibiliza, a todos nós da Legião Altiva. Pedir depois ao seu, perdoar mesmo, que não é uma falha que não justifica, que mande os dados até para nós fazermos um relatório e divulgar isso aqui para a Legião, para o comando da Brigada e para outros grupos aí que nós temos atuando. Agradecer essa lembrança, sua presença será sempre muito bem-vinda aqui. O trabalho que o senhor faz, nós não podemos deixar morrer como passou despercebido nesses últimos anos do Brasil, a vida de brasileiros que foram defender a democracia, a soberania da pátria. As pessoas se esquecem de submarinos que perdemos, da ideologia alemã aqui dentro, através das escolas de núcleo nazista que eram feitas no Brasil, tudo que resultou. Então, nós temos que reverenciar a memória, como eu falei da intentona comunista, aqueles que perderam a vida salvando o Brasil dos comunistas. Então, a nossa FEB, o senhor leve os nossos cumprimentos a todos, ao senhor especialmente, e diga que as portas dessa casa estarão sempre abertas para os senhores,
para todos aqueles que cultuam os valores pátrios. Muito obrigado, foi uma honra para nós conhecê-lo, especialmente usaremos com honra, levaremos com honra o trabalho que os senhores fazem por toda a Força Expedicionária Brasileira que representa e continua viva entre nós. Sem dúvida nenhuma. E eu, como sou um curioso da história, costumo dizer que os gaúchos são um povo muito altivo, muito orgulhoso de suas tradições, mas sempre foram dos mais patriotas e principalmente patriotas das primeiras horas. E eu nunca me esqueço, como eu disse, sou um curioso da história, nunca me esqueço as palavras de Davi Canabarro, quando consultado por emissários de Solano Lopes, se estaria disposto, né, que apoiar e aí garantiria a independência, né, do Rio Grande, e ele disse: com o sangue do primeiro soldado paraguaio, assino a paz com o Império. Então, não se atreva a invadir o nosso território, a nossa liberdade e a nossa independência. Então, como eu disse, o Rio Grande sempre, em todos os momentos da história do Brasil, sempre foram os patriotas das primeiras horas. Então, a nossa admiração, nosso respeito, nosso carinho. E peço desculpas, mas eu preciso... Eu preciso pedir autorização dos senhores para publicar no YouTube. Pois não, vai ser um prazer. Autorizado. É um prazer. Senhor Coronel, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Senhores, fiquem com Deus. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Vamos em frente, que o Brasil, como disse o nosso futuro presidente, o Brasil vai dar certo. Porque nós temos que é o nosso povo. Nós somos exatamente isso aí, esse povo aí. Obrigado. Novo Brasil. Valeu. Um grande abraço.